Rapaziada, os russos simplesmente passaram dos limites no Block Strike e eu não acredito que isso foi adicionado num jogo infantil. Mano, olha isso daqui. Como isso foi aprovado. E o pior, isso não foi um caso isolado, porque o Block Strike já vem numa sequência de mapas e skins completamente amaldiçoados faz um tempo. E a comunidade brasileira novamente teve culpa nisso, muita culpa. Tudo começou quando a comunidade brasileira decidiu trollar os desenvolvedores do Block Strike. Os caras começaram a mandar skin meme pros russos e adivinha, os caras aprovaram. Entrou a skin do Carlinhos, como vocês conhecem, aquele meme lá do 2050 Homens. Entrou a skin do Jailson Mendes, famoso tomador de suco de laranja, quero relaxar. E ninguém entendeu absolutamente nada. Porque, mano, quem aprovou isso aqui claramente não fazia ideia do que estava acontecendo. Afinal, os caras são russos, eles não conhecem os memes brasileiros. Mas a comunidade não quis nem saber e mandou-os mesmo assim. Ou pior, talvez eles até soubessem e aprovaram do mesmo jeito. Ninguém sabe. Só que aí a comunidade percebeu uma coisa. Os russos estavam aprovando qualquer coisa, cara. E foi aí que começou a parte obscura do Block Strike, os mapas. Primeiro surgiu o lendário mapa Punha. É, mano, exatamente isso que você tá pensando. Eu queria muito estar inventando isso aqui agora, mas é real, rapaziada. Você entra no mapa e literalmente só tem um guerreiro gigante, só que sem equipamento nenhum, se é que vocês me entendem. Todo coberto por um creme meio suspeito, se é que vocês me entendem novamente. E claramente a proposta do mapa era... bom, você entendeu, né? Cara, isso aqui ficou no jogo por muito tempo, ele tá até hoje no jogo, cara. Só que aparentemente isso daqui não foi o suficiente pra rapaziada que criou o mapa. Porque eles fizeram o Punha 2, o filme. Que basicamente é a evolução, entre aspas, né? É a evolução da desgraça. E agora tem até um easter egg, rapaziada, exatamente. Você consegue entrar dentro da peça do guerreiro, né, do personagem. E, cara, lá dentro tem uns cubos de chocolate meio suspeitos, né, na parte de trás. E o pior, você consegue sair pelo fundo do guerreiro. Cara, como que isso daqui, cara, passou pela moderação? Se é que tem moderação pra colocar mapa personalizado dentro do Block Strike, né? Só que aí os caras decidiram escalar a bizarrice, rapaziada. E nasceu o mapa Boy and Girl. Cara, esse daqui é um dos mais bizarros. Agora eram dois personagens gigantes, um guerreiro e uma guerreira, sem equipamento novamente, né? E cobertos pelo mesmo creme estranho. Se é que vocês me entendem. E cara, a essa altura aqui, o Block Strike já tinha virado um manicômio completo, mano. Mas aí... os caras passaram do limite agora dessa vez comigo, mano, porque fizeram uma versão desse mapa aqui chamada Chuba e Karuma. Sim, mano, usaram o nosso nome, isso aqui é vacilo total, mano. E o pior, o mapa consegue ser mais amaldiçoado ainda, cara. Agora você consegue entrar dentro da personagem ali, enfim, lá dentro ali, né, tem uma minhoca estranha tomando um café aqui, rapaziada, que, cara, isso daqui... é uma das coisas mais bizarras que eu já vi no Block Strike, cara. E eu não sei nem quem teve essa ideia. Até hoje, ninguém sabe quem foi o criador dessa desgraça aqui, cara. E, caras, dentro do guerreiro, se você conseguir subir na peça dele e entrar dentro, tem duas minhocas fazendo esses movimentos estranhos aqui, cara. Cara, que jogo é esse, mano? Como é que os caras fazem isso e colocam no jogo, cara? Só que do nada, mano, do nada, os caras prepararam um Boy and Girl 1.5, os caras atualizaram o mapa, porque agora não eram só dois personagens, são 7 personagens, rapaziada. Dos lados tinha dois guerreiros juntos fazendo coisas suspeitas ali, do outro lado tem um guerreiro empurrando ali, né, vocês sabem, né, e duas guerreiras ali em posições absurdas, mano. Cara, isso aqui num jogo pra criança, cara, como isso existe, cara. Só que aí, rapaziada, eu encontrei talvez o mapa mais perturbador de todos que eu joguei até aqui, cara. O Furry Club 2. E o pior, no começo ele parecia um mapa normal. Você entra, tem uns NPCs, eles te dão umas missões, parece quest, né, num jogo de RPG, tá ligado? Aí você pensa, ok, finalmente um mapa normal, né, apesar do nome, mas... aí você entra no clube, rapaziada, e aí
que começam a aparecer várias imagens de furries nas paredes. Só que no começo ainda tá relativamente censurado, né? Nada de muita coisa assim muito extraordinária. Então você continua explorando a fundo dentro desse clube. E foi aí que eu percebi que eu cometi um dos maiores erros da minha vida jogando Bloxstrike. Porque quanto mais fundo você vai nesse clube, mais amaldiçoado o mapa vai ficando. As imagens vão ficando cada vez mais bizarras, menos censuradas, e o clima inteiro do mapa começa a parecer um pesadelo. Mas não acaba aí, rapaziada, porque tem uma sala escondida com uma suástica giratória. Se você pausar isso daqui, você consegue ver claramente ela. E os caras fizeram um puzzle. Sim, um puzzle onde você tem que chegar até o topo ali da suástica. Só que o jogo te dá um jump scare do Dolph Eitler. Bom, para meio entendedor, meia palavra basta. E eu não tô inventando isso, cara. Mano, que tipo de mapa é esse? Como esse mapa não foi banido do Bloxstrike até hoje, caras? E o pior, esse mapa, ele recebeu uma atualização totalmente entre aspas, né? Porque é uma mudança do ruim pra desgraça. E aparentemente, rapaziada, ele ficou muito mais bizarro. Com várias imagens extremamente sus, várias coisas aleatórias que eu não posso nem citar aqui nesse vídeo, mas isso daqui é assunto pro próximo vídeo, beleza? E quando eu achei que o Bloxstrike tinha atingido o limite pelos mapas personalizados, os russos foram lá e aparentemente adicionaram a ilha do Epstein no jogo. Esse mapa aqui é diferente de todos os outros, porque os outros mapas anteriores são mapas feitos pela comunidade. Então a gente até entende, né? Quer dizer, entende entre aspas, esses mapas entrando porque não tem a ver com o jogo em si, né? Foi a comunidade que criou. Mas não, agora esse mapa do Epstein foi o próprio jogo oficial que colocou. Inclusive tá até no menu principal do jogo, cara. E mano, se liga nesse mapa aqui. Eles até mudaram algumas coisas, mudaram o formato, mudaram alguns detalhes, mas mano, muito na cara, rapaziada. E isso daqui foi o momento que eu percebi que o Bloxstrike virou um dos maiores shitposts da Play Store, cara. Porque pensa comigo, como um jogo consegue ter Carlinhos, Jailson Mendes, Mapa Punha, Minhoca tomando café, easter egg amaldiçoado e essa ilha suspeita ao mesmo tempo, cara. Rapaziada, Bloxstrike hoje já não é mais um jogo, mano. Ele é uma experiência sobrenatural. E na moralzinha mesmo, eu tenho medo do que a comunidade vai colocar no jogo daqui pra frente. Porque aparentemente, mano, os russos aprovam qualquer coisa, cara. Então comenta aí, qual é o mapa mais amaldiçoado da história do Bloxstrike? E principalmente, qual vai ser a próxima bizarrice que esses caras vão adicionar? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque na próxima tem mais.